Dessa mais nem ia, mas acho que ela resolveu, o marido dela foi também. E eu nem sei me assar tudo, não sei se o Zé já tinha chegado, eu estava lá. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, invocamos o Teu santo nome e agradecendo por esta grande oportunidade que temos de nos reunirmos aqui neste lugar para cultuar o Senhor, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome e recebermos, meu Deus, a orientação através da Tua palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha olhar para nós com misericórdia, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas e faltas, tira tudo aquilo que tem impedido, meu Senhor, a Tua presença de nos alcançar. Tira, Senhor, todas as barreiras, laços, correntes, muralhas, barreiras, cadeados, algemas, ferrolhos de ferro que têm impedido a grande bênção e vitória de descer até a vida dos Teus filhos. Eu peço, meu Senhor, que o Senhor venha batalhar nesta tarde por cada vida, por todos aqueles também que têm nos acompanhado através do canal no YouTube. Batalha e peleja por estas vidas, livrando, protegendo de todos os males, salvando estas pessoas, trazendo, meu Senhor, um despertamento espiritual, porque existem muitos que não acreditam que a Tua volta está próxima, mas pregamos isto porque assim o Senhor nos ensinou, assim o Senhor deixou escrito, que breve está acontecendo os diversos tipos de sinais para aproximarem-se o dia do retorno do Teu Filho a este mundo para buscar a igreja, para encontrar com o Senhor nos ares. Eu peço que o Senhor, meu Deus, nesta tarde, e aqueles que estiverem nos assistindo, venham ser despertados para Te buscarem, para Te adorarem, porque sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a Tua palavra diz que devemos ser santos, como é santo aquele que nos chamou. Por isso, Senhor, venha nos encher do Teu Espírito Santo, tirar tudo aquilo que tem nos manchado e sujado a pureza das nossas almas. Venha nos purificar no sangue do Senhor Jesus Cristo, nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Abre, meu Senhor, os céus, derrama bênçãos sem medida sobre a vida do Teu povo, sobre a vida daqueles que invocam o Senhor em espírito e em verdade, porque a tais assim o Senhor, meu Deus e Pai, procura verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Conduz, meu Senhor, este culto, esteja presente em nosso meio, porque nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por ouvir a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Gostaria de convidar o varão, vem cantar o hino da harpa aqui, em nome de Jesus. Vem, o senhor tem. Eu? Dá para cada um, vem cá. Amém. Salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 39. Vai pra onde? É pra casa dele, agora não vai não. Pode vir pra cá. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali
ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua mão, não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alto que a neve serei. Desde já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelista Genivaldo, cantar um hino também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Privilégio. Também salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Fui no dado 386. 386. Oh, não tema tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que de mana viva luz, Ele mais aumenta.
agora e em todo tempo. Glória Glória a seja dada ao Deus. Senhor nosso Deus. Estamos aqui nesta tarde, nos reunindo, mais um culto tarde com Deus, aqui com a presença dos nossos amados e queridos irmãos, são ali da Assembleia de Deus Marca da Promessa, né, o pastor Gleison, e estão aqui representando o ministério. O primeiro que esteve aqui louvando ao Senhor está ali na congregação em São Benedito, e o segundo é o braço direito do pastor presidente, pastor Gleison, aqui na cidade de Carnaubal. E assim, nós nesta tarde estamos bendizendo ao nome do Senhor. Daqui a pouco estaremos com a presença de mais pessoas que estão se preparando para vir, e eu gostaria de estar louvando ao Senhor juntamente com vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus.
havia profetizado que não houvesse chuva sobre a terra conforme a palavra do Senhor, conforme temos escrito na carta que escreveu Tiago. Passaram-se mais de 3 anos sem chuva, mas quando chegou o tempo de Deus fazer o grande milagre de descer chuva sobre a terra novamente, a palavra do Senhor diz que a chuva não chegou com um grande temporal, não chegou com enormes nuvens carregadas, mas a nuvem era do tamanho da mão de um ser humano, de um homem. Este foi o grande milagre. O milagre não precisa ter a aparência extraordinária. É importante de quem o milagre está vindo. Isto é ser algo extraordinário. Porque se vem de Deus, isto terá um crescimento abundante nas nossas vidas. É certo que o milagre que nós esperamos, que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não tardará e nem falhará. E aquilo que Ele prometeu, certamente Ele cumprirá, conforme Ele diz em sua palavra em Números, né? A palavra do Senhor diz em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Ele disse, Ele cumprirá no tempo certo. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Bem facinho de nós acharmos, né? Apocalipse capítulo 2, é o último livro. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor prepare o nosso coração, que é a boa terra na qual será semeada a palavra do Senhor, que é a boa semente. Prepare os nossos ouvidos, porque eles serão o caminho pelo qual a tua palavra irá percorrer. Enche-nos do teu Espírito Santo, abençoa-nos, abre, Senhor, as comportas dos céus e traz, meu Senhor, a porção alimentar do teu Espírito para nós. Alimenta o nosso espírito e a nossa alma nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Vamos lá. Pra casa, queira pra cá. Como foi chegando mais pessoas. Vamos lá. Nosso estudo que nós aqui estamos é o estudo sobre o livro de Apocalipse, né? Nesse período em que nós começamos este ano. Começamos no capítulo de número 1, em 2 etapas, e estamos hoje no capítulo de número 2. Porém, hoje, muito importante que nós vamos aprender aqui, no capítulo 2, pode entrar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você já sabe ler, não sabe? Sabe ler? Só um pouquinho.
pouquinho? Vou deixar aqui a folha contigo. Aí você vai acompanhando a nós também. Vai nos acompanhando aqui. Em nome de Jesus. E é muito importante, todo estudo que eu dou, o estudo não pode ser apenas teológico nem só histórico, tem que ser bibliológico, é isso, você tem que estar de acordo com a Bíblia. Um estudo, eu jamais faço um estudo onde eu não tenho que abrir a Bíblia. Se eu fizer um estudo onde a Bíblia não pode ser aberta, esse estudo, ele não é de Deus, porque ele é morto. A palavra de Deus diz que a verdade que liberta é Jesus Cristo. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, Jesus disse em João capítulo 14, eu sou o caminho e a verdade. Então, como conhecer Jesus estudando a letra e não falando de Jesus? Para ouvirmos falar de Jesus, temos a sua palavra. Então, qualquer estudo deve ser baseado na palavra de Deus. E hoje nós vamos desfolhear também a Bíblia, vamos ver muitas coisas importantes. O texto que nós vamos abranger hoje, no capítulo de número 2, essa sessão do estudo de Apocalipse vai para o próximo culto, tá? Próximo culto, nós vamos continuar no capítulo 2, falando da igreja de Éfeso, porque tem muitas coisas importantes falando sobre essa igreja. O que nós aprendemos? O castiçal de ouro, ele tinha quantas lâmpadas? O candelabro, 7, não é isso? Conforme está no capítulo 1, versículo 20. Essas 7 lâmpadas, esses 7 castiçais em um candelabro, né, que em hebraico chama-se menorá, ele representava quantas igrejas? 7, das quais nós vamos estudar hoje uma delas, que é a igreja de Éfeso, é a primeira igreja. Só que nós precisamos ver aqui no nosso estudo de hoje como é que essa igreja começou. Porque João, ele escreve, né, amando de Jesus, não é isso? O que disse o Senhor Jesus? Vamos conferir o que o Senhor Jesus disse? Vamos abrir na Bíblia, Apocalipse. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse para João. Em Apocalipse capítulo 1. Versículo de número 11. O que diz aí? Quem pode ler para mim? Capítulo 1, versículo 11. E dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês. Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11. Lê o irmão aqui, por favor, na sua versão. Que dizer eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Isso. Pode continuar, a versão é a mesma, vai. Que dizia eu, sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vê e escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, quantas igrejas aí? 7. 7 igrejas, não é isso? Vamos para o versículo de número 20. Irmã, leia, por favor. Capítulo 1. Isso. Sim, pode ler. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então você observa aqui tanto o versículo 20, que dá a explicação das estrelas, e dá a explicação do castiçal, que tem 7 pivôs, 7 lâmpadas, e aqui é chamado de castiçais, porque estão juntas num castiçal que seria o candelabro, né? A menorá. E o Senhor disse em sua palavra aqui, que ele está no meio da... Pode se sentar. Vem, entra. Ele está no meio das 7 estrelas, não é isso? Que tem na sua destra as 7 estrelas. Venham para cá. Venham para cá, vem, se aproxima. Ele disse no capítulo 2, versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Não é? Então nós vemos no versículo 20 que as 7 estrelas são os 7 anjos, não é isso? Os líderes, assim, entendemos o Novo Testamento em maior concordância, que ali eram os líderes de cada igreja. Não é? E as 7 igrejas estavam nos 7 castiçais em uma ponta, mas diz que ele está no meio. Então Cristo está no meio da sua
igreja. E a palavra meio aqui é entre. Né? Não é ficar exatamente no meiozinho, não. É estar entre o seu povo, que se chama igreja. Quem são os chamados eclésia, igreja? São aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e passam a seguir os seus mandamentos. Bom, nós temos alguns mandamentos, logo assim que a gente entrega a vida para o Senhor Jesus. Por exemplo, a primeira disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí está lá a criatura que vai ouvir o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para ele ser batizado ou ela ser batizada, primeiro precisa crer. A salvação está no batismo? Não. O texto continua dizendo, e quem não crer será condenado. Então, a pessoa pode ser batizada nas águas, mas se ela não crê em Cristo, foi em vão, tomou só um banho. Só se lavou com água. E aquilo tudo foi em vão. Mas, pastor, toda vez que eu pecar, eu preciso ser batizado? Não, batismo é para o arrependimento. Ele é uma confirmação de que nos arrependemos da nossa velha vida e agora passamos a viver em novidade de vida, uma nova vida em Cristo. Ninguém passa a ser nova criatura quando é batizado. Isso é ensinamento errado, dizer, quando você for batizado você vai ser uma nova criatura. Não. 2 Coríntios 5,17. Quem pode abrir aí, por favor, para vermos o texto? 2 Coríntios 5,17. Coríntios é depois de quê? É depois de Atos, depois de Romanos, aí vem Coríntios. Depois de Lucas. Depois de Lucas vem João, depois de João. Não, quando digo depois, é sempre do seu lado final. É lá pro final. É pra cá. Isso, é sempre para lá. Pra cá. João, Coríntios. Aí a senhora acha que é a segunda carta, que está para cá. Segunda carta, isso. 5,17. Pode ter, por favor, Evangelista? Assim quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo é nova criatura. A partir do momento que a pessoa entrega a vida para Cristo, passa a se contar uma nova vida. Não é quando desce as águas. Se fosse assim, o ladrão da cruz não podia ter entrado no céu. Nem batizado não foi, não passou por discipulado nenhum, mas creu em Cristo, se tornou uma nova criatura. Mas para que o batismo então? O batismo foi uma coisa criada pelo Senhor Jesus para mostrar para aqueles que compõem a igreja de que agora eles, de uma forma espiritual, porque o batismo ele é espiritual, porque não existe sepultamento em água. Sepultamento tem que ser em quê? Em terra, do pó viemos, ao pó tornaremos. Então é algo espiritual. E assim vai mostrar que a pessoa, ela passa agora a mostrar que está arrependida da velha vida e ali ela sepultou a velha vida que ela não quer mais. Só que nós temos que tomar cuidado, porque o pecado continua dentro de nós. A velha criatura, quando o Senhor diz, é aquela pessoa que praticava as obras antigas, mas as coisas velhas ficaram para trás. Tudo agora se fez novo em Cristo. Então nós vamos aqui observar um pouco aqui sobre a história desta importante igreja. Foi fundada por quem? Né? Jesus mandou escrever, João escreveu, mas a igreja já existia. Agora vamos estudar aqui sobre quem a fundou e como foi. Efésios é uma epístola. O que é uma epístola? É uma carta, certo? O Novo Testamento é dividido em livro, evangelho e carta. Então vamos lá. 10º livro do Novo Testamento, classificado juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Então as 4 são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Que epístolas são essas? São epístolas da prisão escritas por Paulo. Vamos ver se a epístola aos Efésios foi escrita na prisão? Confere aí, por favor, na Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 1. Vamos ver se ela realmente temos esta informação que ela foi escrita diretamente da prisão. Deixa eu perguntar, vocês sabem ler? Não? Tá, se soubesse, eu ia deixar um pouco de vocês. Efésios capítulo 1, versículo 1. Sempre para cá, ó. Depois de Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios é aqui um pouquinho mais. Efésios 1, versículo 1. Vamos lá?
senhora quer ler? A senhora quer ler? Tá muito bom, não? Tá não. Vamos lá, versículo 1. Quem gostaria de ler? Para me ajudar. Capítulo 1, versículo 1. Isso. Vou aproveitar mais. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Então vamos lá. Primeira coisa que temos aqui, a primeira informação. Quem escreveu a carta? Quem começa dando a saudação? Paulo. Paulo. Então, escrita por Paulo. Temos a confirmação de que ele foi o autor, o escritor dessa carta. Ele é o autor, foi ele que entregou essa revelação para ser escrita. Muito bem. Então, vamos voltar aqui na folhinha. Até a época da alta crítica, que foi no século XIX, antes disso, todos consideravam, até o século XVIII, que o apóstolo Paulo é o escritor, ou melhor, o autor desta carta. Porém, depois do século XIX, começaram a vir os chamados críticos modernos, teologia moderna, que começaram a criticar os estilos de escrita. Porque a carta escrita por Paulo aos Romanos, escrita aos Coríntios e escrita aos Efésios, tem totalmente uma linguagem diferente. Primeiro que aqui em Efésios ele fala de mistério. A palavra mistério aqui está falando do mistério revelado a nós. O primeiro mistério revelado a nós foi quem? Foi Cristo, o qual o Antigo Testamento sempre falou de sua chegada, mas nunca desvendou seu nome. Não é? A nossa primeira passagem bíblica que temos falando de Cristo é Gênesis, capítulo de número 1. Não é isso? Nós temos ali o Senhor nosso Deus formando o homem, e ali aparece assim, façamos, no plural. Opa, Deus o Pai tinha mais alguém junto com ele. Você vê no capítulo 1, no versículo 2 e 3, o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Opa, já são três. São três pessoas ali. Aí depois nós vemos o Senhor declarando uma palavra de juízo. No capítulo 2, falando quando Adão e Eva caem, diz o seguinte para eles. Olha, nascerá da mulher uma semente que pisará a cabeça da serpente. Essa semente nasceu da mulher, realmente. E foi o Senhor Jesus que nasceu de uma mulher chamada Maria. Então, se cumpriu a profecia. Mais de 4.004 anos depois, vem Cristo se cumprindo aquela palavra dita naquela época. Então, 4.004 anos é o tempo do homem na terra. Agora, o livro ele foi escrito, o livro de Gênesis, no ano de 1536 a.C. Ou seja, demorou muitos e muitos anos para começar a escrita, porque a escrita começou com Moisés. Mas antes disso, como é que ia saber tudo isso? Era passado de forma oral, era falado, chama-se tradição oral, depois que veio a ser escrita. Vamos continuar aqui no nosso estudo. A carta aos Efésios era universalmente, ou seja, considerada por todos em todo o mundo, considerada como obra de Paulo. Atualmente ela está entre as 4 epístolas que os liberais geralmente negam como sendo uma obra de autoria paulina. As outras são 1ª e 2ª, Timóteo e Tito. Durante os 3 primeiros séculos ela foi atribuída a Paulo por Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, que foram aqueles que nós consideramos como os grandes escritores e pais da igreja do tempo antigo. Então, estes foram aqueles que deram confirmação de que realmente foi escrito pelo apóstolo Paulo. Essa carta contém provas de ter sido escrita durante uma experiência de prisão. Agora nós vamos ver. Primeiro vimos no capítulo 1, versículo 1, que quem escreveu foi Paulo, ele é o autor. Agora vamos ver aqui, eu coloquei 3 referências numa única carta, que provam que ele escreveu essa carta de dentro de uma prisão. Vamos lá? Como aqui nós temos 3 pessoas para poderem ler para nós, nós vamos dividir. Vamos lá. Gostaria de pedir ao meu amado aqui, o evangelista Genivaldo, para ler Efésios capítulo 3, versículo 1. Logo após, nosso amado vai ler Efésios capítulo 4, versículo 1. E a minha esposa, Maria Tatiana, vai ler Efésios capítulo 6, versículo 20. E aqui nós vamos ver as 3 referências que mostram, numa única carta, de que ele falava de dentro da prisão. Vamos lá? Vamos começar aqui com Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Prisioneiro de Jesus Cristo, ele estava preso. Por que ele foi preso?
seu testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. O que nós vimos em Apocalipse capítulo 1? Está dizendo lá entre os versículos 1 e 8, que João estava preso na ilha de Patmos pelo testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então significa que quem crê em Jesus pode ser aprisionado por aqueles que não creem em Jesus. E nós estamos numa época em que o anticristo vai se manifestar e vai mandar prender o pessoal que crê em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus já deixou alertado lá atrás. Ele disse assim: aquele que amar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem quiser, você estava dizendo, quem quiser continuar vivo, mas me negar, vai perder a salvação, que é para a vida eterna. Mas aquele que estiver comigo, perder a sua vida aqui, mas por amor de mim, vai ser ressuscitado e vai viver eternamente. Agora veja bem, você e eu vamos lutar por uma vida que dura no máximo 50. E vamos trocar esses 50 por uma eternidade que não tem mais fim. O que nós temos que fazer? Nós temos que abandonar esses 50 anos máximos que podemos viver e viver a eternidade de Cristo, para sempre com Ele. Como disse o Senhor, não temos homens que matam o corpo. Temei antes a Deus que, além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Então nós temos que crer no Senhor. Segunda referência, meu amado. Antônio. Irmão Antônio vai ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com aquele que foste chamado dos chamados. Então veja bem, ele está dizendo aqui, eu preso do Senhor. Ele está dizendo que ele é o embaixador do Senhor Jesus Cristo, porém estava preso por causa do seu testemunho de falar sobre aquele que foi crucificado. Vamos ver uma terceira referência bíblica que mostra que ele estava dentro da prisão. Efésios capítulo 6, versículo 20. Irmã Maria Tatiana. Pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Embaixador em cadeia. Então, está falando aqui da prisão. 3 vezes ele mostrou que estava realmente preso quando escreveu a carta. Mas algo muito interessante. Vocês sabem o que significa a palavra embaixador? Embaixador é aquele que representa a república. Paulo estava representando a república do céu, preso. Os embaixadores, geralmente, eles vivem na embaixada, representam o seu país em outros países, e ali eles falam das suas leis e acatam a lei dos outros países para que não haja nenhuma controvérsia entre eles. Mas Paulo está representando o reino, e de que forma? Algemado dentro de uma prisão. Você pode dizer assim, ser um embaixador desse eu não quero. Mas Paulo estava ali preso, morreu decapitado por causa de sua prisão em Roma. Mas onde ele está hoje? Ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no último capítulo, dizendo: agora me está preparada a coroa, e esta me aguarda. Aonde ele está hoje? Juntamente com aquele que o alistou, que foi Cristo Jesus, e está juntamente com aquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele foi lá receber a sua coroa. E hoje nós estamos aqui, neste tempo de vida, batalhando para também recebermos essa coroa. Mas o que a palavra nós lemos em Apocalipse 2, no finalzinho da carta aos Efésios, na carta escrita para a igreja de Éfeso, diz assim: ao que vencer, o que ele vai receber? Dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, tem que ser fiel até a morte, até o final da vida. Então nós só podemos receber a coroa se formos fiéis a Cristo até a morte. E pastor, não vai dar para ser fiel até a morte não vai ganhar a coroa. E se não ganha a coroa, não vai estar lá em cima, porque a coroa está lá em cima. Se não vai estar lá em cima, a tendência é ir para baixo. E para baixo é o inferno. Gostaria de deixar registrado isso, que o inferno é aqui embaixo. E aí a gente não quer ir lá para o inferno, mas para o inferno a gente vai sem querer se não obedecer, não é verdade? Vamos aqui ver que Salomão, naquela época, com a sabedoria de Deus, já havia escrito aonde se encontra o inferno. Provérbios, se você quiser conferir conosco, leia, por favor, Provérbios.
vou aqui dizer o capítulo. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Vejamos o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 24. Gostaria de ler, Diácono Antônio? Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está debaixo. Então, para ir para a vida, tem que ir para cima. E o inferno é aonde? Embaixo. E nós estamos aonde? No meio. Nós estamos no meio. Ou sobe, ou desce. E aqui ele não está usando a palavra keber, sepultura humana. Aqui ele está usando a palavra sheol, que significa sepultura dos mortos, que no texto do Novo Testamento é usado no Apocalipse 20 a palavra Hades, que significa a prisão espiritual dos mortos. E prisão espiritual não é do corpo, porque do corpo é prisão natural, mas espiritual está falando da nossa alma. E o espírito volta para onde? Em Eclesiastes capítulo 12 diz que o pó volta para a terra, o espírito volta para Deus. Agora a alma é que é a nossa pessoa, somos nós. Nós estamos dentro de uma caixa chamada corpo. Por isso que a gente abandona o corpo. Tanto é fato que quando a pessoa morre, você pode chamar, não vai te ouvir. Você pode beliscar, não vai sentir dor, porque quem estava lá dentro dessa caixa chamada corpo não está mais. E isso que está dentro da caixa chamada corpo se chama nefesh, que é a alma. E é ela que é a nossa pessoa. Quer dizer, a gente está enxergando por meio desses óculos, binóculos, que Deus colocou. Nós enxergamos por eles. Nós temos contato com o mundo através deles. Temos que tomar muito cuidado com os olhos. O Senhor Jesus disse que se os olhos forem bons, todo o interior terá luz. Mas se eles forem maus, o que haverá dentro da pessoa? Trevas. E quão grandes trevas serão? Então, os olhos têm que ser bons. Ou seja, eu tenho que direcionar os meus olhos para aquilo que é bom. Porque a janela da nossa alma são os nossos olhos. A nossa alma enxerga através dos nossos olhos. E esse é o primeiro portal do nosso corpo, que temos que tomar muito cuidado. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, já identificamos quem é o autor da carta aos Efésios? Paulo. E ele escreveu dentro de uma prisão? Sim, nós temos aí 3 referências que falam a respeito disso. Quero dizer que essa folhinha eu estou dando para vocês, tá? Vocês podem levar para casa. Tá? Embora alguns, como George S. Duncan, na obra Saint Paul Ephesian Ministry, ou seja, carta escrita pelo Santo Apóstolo Paulo, tenham insistido que a Epístola aos Efésios teve origem na prisão, juntamente com outras epístolas, a maioria dos estudiosos sustenta uma opinião tradicional favorável a uma origem romana. Tendo como base essa suposição, a epístola parece ter sido escrita durante o primeiro aprisionamento romano de Paulo. Vamos conferir qual foi sua primeira ocasião de prisão? Atos capítulo 28, versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo 16. Primeiro ele esteve ali em Malta, né? De Malta ele chegou a Roma e ali ele ficou durante 2 anos. Então vamos conferir o capítulo 28, versículo 16 até o versículo de número 31. Então vamos ver aqui versículo 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte com um soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos,
Vim, contudo, preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Então aqui nós vemos que Paulo escreveu esta carta e ele estava em Roma, mas nós vemos aqui que ele teve outras prisões. Paulo ali, ele esteve, como ele disse aqui, preso desde Jerusalém, não é isso que foi sua prisão, e agora em sua própria casa, porque ele era da centúria romana, era um comandante, e ele tinha essa nacionalidade romana, porque ele morava numa cidade que pertencia a Roma, chamada Cilícia, Tarso da Cilícia, que pertencia a Roma. Então, veja bem como que um grande homem que escreveu tão grandes, sábias palavras, escreveu dentro de prisões, dentro de momentos, não de aplausos, não dentro de grandes locais onde as pessoas pudessem admirar sua sabedoria, mas a sabedoria foi demonstrada em um lugar que ninguém quer ir, em um lugar que ninguém quer viver. Mas Deus lhe deu grandes revelações. Aí você fala assim, é um grande escritor, ele devia estar sentado numa grande escrivaninha, numa bela cadeira, acolchoada. Não, ele estava sentado numa masmorra, dentro de um local aprisionado a sua perna a um pedaço de estaca, para ali ele poder escrever as grandes revelações de Deus e falando como se ele estivesse livre, porque ele disse, prego a vocês, porque a palavra de Deus ela não está presa. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Ele se sentia até feliz porque as pessoas pregavam enquanto ele estava preso. Ele ainda disse, não importa como a mensagem chegará, o importante é que ela chegue. Ele se sentia feliz e honrado pela sua prisão e estar motivando outros irmãos a continuarem pregando. Prenderam o nosso líder Paulo, mas nós estamos soltos, vamos continuar pregando. E quanto mais mal faziam, mais a palavra de Deus prevalecia, porque aonde se deitava um soldado, se levantava outro. E isso deve ser o que está em nosso coração. Nós devemos nos levantarmos, estar de pé e seguir em frente com o Senhor. Vamos continuar aqui na nossa folha. Talvez foi escrita por volta do ano 60 a 61 depois de Cristo. Esse DC significa depois de Cristo, ou seja, na época que chamamos de era cristã, ou seja, após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Existem razões para se crer que ela tenha sido escrita pouco depois de Colossenses e enviado junto com esta, e Filemão, pelas mãos de Tíquico. Vamos ver quais são esses motivos? Vamos conferir o texto de Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22, e também Colossenses 4, versículos 7 e 8. Então, primeiro vamos conferir Efésios capítulo 6, versículos 20 e 21, que é pela mão de quem foi enviada esta carta aos Efésios, e depois Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, versículos 20 e 21. Pedi o irmão Antônio para ler essa passagem, depois vou pedir ao evangelista Enivaldo para ele ler para nós, por favor. 20 ao 21? Isso. Não, é 20 e 21. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livre. Isso. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Peraí, então vamos lá. Por que não pedi para ler o versículo 20 e você encontra aí 21 e 22 na apostila? Porque no 20 mostra que ele está solto ou preso? Preso. Então ele não pode enviar essa carta para os Efésios. Alguém tem que enviar. Aí você foi e leu o versículo 21, que diz na mão de quem ele entregou. Vosso amado irmão chamado Tíquico. Então ele foi a pessoa que pegou essa carta das mãos de Paulo e levou para a igreja que estava em Éfeso. Agora o versículo 22. Continua, irmão Antônio. O qual vos enviarei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Então temos aqui no versículo 22, sem
sombra de dúvida. Ele disse que foi ele que escreveu e ele que enviou Tíquico até os amados Efésios para receber essa carta. Ah, mas Tíquico foi enviado por quem? Ele disse, o qual eu vos envio. Então, temos aqui todas as informações necessárias. Vamos ver aqui outras informações a respeito das cartas que ele enviou também. Colossenses capítulo 4, logo depois de Efésios e Filipenses, e depois de Filipenses vem Colossenses. Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Evangelista Genivaldo, pode ler para nós, por favor? Tíquico, irmão amado e fiel em Cristo e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais o vosso estado e console os vossos corações. Então, veja bem aqui que as palavras são quase parecidas, não é isso? Nós vemos o mesmo autor usando o mesmo final na escrita da carta. E a mesma pessoa, ele coloca na mão dela as duas cartas, tanto a carta aos Efésios quanto Colossenses, ele entrega na mão de um único portador, chamado Tíquico. Então, este foi o homem, por isso que nós temos razões de escrever aqui, por isso que nós temos razões, nós exegetos do Novo Testamento, de saber que essa carta aos Efésios e a carta aos Colossenses foram escritas uma próxima da outra, para ser entregue na mão da mesma pessoa, para que este pudesse levar a essas duas localidades, a igreja que estava em Colossos e a igreja que estava em Éfeso. Eu quero aqui lembrar, ainda no nosso estudo, muito importante isso, algumas pessoas perguntam assim, pastor, nós vimos no capítulo 1 de Apocalipse que as 7 igrejas se encontravam na Ásia Menor, não o continente asiático, mas Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é onde? Turquia. Hoje, se você for procurar lá no mapa, um país pequeno chamado Turquia, aquilo dali é onde estavam essas cidades-estado, que eram as cidades célebres de Roma. E a que nós estamos estudando hoje era a segunda mais importante. A primeira era Roma e a segunda era Éfeso. Porque o imperador, ele andava por ali. Nós vamos ver isso, vamos acompanhar aqui. Vamos continuar. Então, vocês têm agora certeza de que quem escreveu tanto a carta que foi escrita aos Efésios quanto Colossenses foi escrita por Paulo, e o portador que levou essas duas cartas foi Tíquico, certo? Vamos continuar. Agora vamos pegar um pouco da história sobre esta grande cidade, aonde foi fundada uma igreja, e foi fundada pelo apóstolo Paulo. Vamos lá. Éfeso, a capital da província romana da Ásia, localizada na desembocadura do rio Caister, na costa oeste da Ásia Menor. Por causa de suas boas instalações portuárias, ou seja, onde era o porto que recebiam as grandes embarcações, e das estradas que convergiam para aquele ponto, esta cidade de mais de 300 mil habitantes. Vocês vão encontrar de 250 a 300 mil habitantes, dependendo da referência bibliográfica, certo? Então, com mais de 300 mil habitantes, tornou-se o centro comercial mais importante da Ásia Romana. Ela vangloriava-se de vários armazéns que delineavam as margens do rio. Ruínas de um anfiteatro ainda podem ser vistas, medindo cerca de 160 metros de diâmetro e capaz de acomodar quantas mil pessoas? 25 mil pessoas. Era uma cidade que tinha um local para caber muita gente, não é isso? Ainda diz mais, a origem da cidade está oculta na antiguidade legendária. No entanto, por volta de 1044 a.C., colonizadores gregos, sob a autoridade de Andróclo, expulsaram os antigos habitantes e estabeleceram uma cidade grega no local. Então, quem foram os primeiros a habitar esta cidade e colonizá-la? Os gregos. Logo após vieram os romanos. Vamos ver aqui. Em 133 a.C., Éfeso, após uma história bastante diversa, tornou-se parte da província romana na Ásia. Então, por volta de 1044 a.C. até 132 a.C., ela foi colonizada pelos gregos. Mas em 133, quem venceu os gregos foram os
Romanos. Vocês se lembram de Daniel, que Daniel ele teve uma visão de uma estátua, e ali naquela estátua ele mostra, na verdade, a interpretação, ela era dos reinados que ali haviam de ganhar. Babilônia, Medo-Persa, não é isso? Né? Veio o povo do rei Ciro, logo após veio o povo grego, e assim por fim os romanos, onde Cristo apareceu, dominando todo aquele lugar. A cidade ficou mais amplamente conhecida, um pedestal de estátua com inscrições em uma das principais ruas de Éfeso, por seu templo de Ártemis, que na Bíblia nós conhecemos com o nome de Diana, a deusa dos Efésios. Nós vamos ver isso na Bíblia. Paulo registrou isso. Ele foi numa cidade onde o evangelho chegou para aqueles que estavam cultuando a deuses estranhos, deuses greco-romanos, Ártemis e Diana. Por quê? Ártemis entre os gregos, Diana entre os romanos. Então é o mesmo Deus com um nome diferente. Eu quero aqui aproveitar esse momento para falar. Dependendo da religião, o capeta só muda de nome. Num lugar é chamado de um jeito. Vou dar um exemplo. Num lugar ele é chamado de São Jorge, no outro ele é chamado de Ogum. Mas é o mesmo que está falando. Ah, mas São Jorge não foi um importante capitão da Capadócia? Um homem que era um soldado ferrenho? Sim. Agora eu pergunto, aonde que São Jorge iria matar um dragão se o dragão não existe? Diga para mim. O dragão é o símbolo espiritual de quem que a gente aprendeu no Apocalipse? Quem é representado em Apocalipse como dragão? Satanás. Apocalipse capítulo 12 e 17. Satanás é o dragão, a antiga serpente, que engana a todo o mundo. Então, vai pegar um homem e ele vai enfiar uma lança em um dragão que não existe. O dragão é Satanás. Satanás é espírito, quem pode perfurar? Somente armas espirituais. E São Jorge não era espírito, São Jorge era um homem. Então, fizeram uma mesclagem para quê? Para que a glória de Cristo viesse para o homem. E as pessoas acabam fazendo orações a esse homem. Oração de São Jorge. Sendo que São Jorge já morreu, não escuta mais nada, o corpo já virou caveira debaixo da terra e não está escutando mais nada, mas tem um que escuta as nossas orações. Jesus ensinou na oração, ele disse, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Então, a quem devemos dirigir a nossa oração? A Deus Pai, não é a mais ninguém, somente Deus pode ouvir. Jesus é Deus, sim ou não? Sim, Jesus é Deus Filho. O Espírito Santo é Deus? Sim, porque Ele é o Deus Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Uma das... aqui eu coloquei isso aqui que é importante. Esta estátua que foi levantada, nós chamamos de monumento, né? Que ela era gigantesca. Esse monumento de Ártemis, ou conhecido entre os romanos de Diana, ela foi uma das 7 maravilhas do mundo. Vocês sabem que uma das 7 maravilhas do mundo é as pirâmides do Egito. E entre os romanos foi a estátua de Diana. Vamos aqui no nosso estudo. A estrutura que havia nos dias de Paulo foi iniciada por volta do ano 350 a.C. Media 112 por 33 metros. Olha o tamanho. 112 metros. Pensa no tamanho daquilo. De longe você já via aquela coisa. Poderíamos dizer que ela, pela sua altura, ela era como você conseguisse ver o Cristo Redentor de longe, de tão grande que era. Aqui tem isso? Botaram o Cristo Redentor aqui também? Aqui no Ceará existe isso? Não. Não existe não, né? Então, eles fizeram aquilo lá, aquela imagem de Cristo, né? Que eles dizem que aquilo é a imagem de Jesus Cristo, e Deus disse que não é para levantar imagem nenhuma, não é isso? Nós lemos lá em Êxodo que não é para fazer nenhuma semelhança do que há no céu, nem na terra, e nem debaixo na terra, e nem no mar. Então não é para fazer nada. Eu escuto pessoas dizendo assim, mas nós podemos guardar em nossa casa, como lembrança, como foto. Foi o próprio Deus que disse que não é para fazer, então quem foi que disse que pode guardar? Se Deus disse que não pode, vai ficar com a palavra de Deus ou com a palavra do homem? Se a palavra do homem for mais forte que a palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa, quem está lá em cima não é Deus, é o homem. Porque o céu foi feito por Deus e Ele é o mais poderoso, Ele é o todo-poderoso. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. 112 por 33 metros e suas colunas, vamos virar a folha aí,
elevavam-se a mais de 18 metros de altura. A deusa Ártemis era originariamente uma divindade da fertilidade anatoliana, que se tornara parcialmente helenizada. Por que helenizada? Este helenizado vem da palavra dos helênicos, que foi uma obra de Heleno da época da Grécia. Quem fez a Bíblia ser escrita, como é que Deus fez uma coisa maravilhosa? Antes de Cristo vir, o Evangelho, ele pôde ser colocado na linguagem grega, que o Novo Testamento é grego, porque antes de Cristo vir, o idioma que se falava era o grego. Quer dizer, os romanos dominavam, mas quem fundou a cultura grega e o idioma grego foi Heleno na época dos helenistas, os gregos. E então o idioma se tornou conhecido pela maior parte das pessoas, aonde os próprios apóstolos, servos do Senhor, puderam escrever o Novo Testamento na linguagem grega. Continuemos. O templo servia tanto como um banco para depósitos e empréstimos de dinheiro, quanto como um refúgio para fugitivos. Nós podemos ver isso em Falsos Deuses. Diana. Em sua terceira viagem missionária, Paulo passou quase 3 anos em Éfeso. Vamos conferir isso? Vamos abrir na Bíblia Sagrada em Atos, capítulo 20, versículo 31. Nós vamos ver o tempo que Paulo passou aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 31. Paulo estava fazendo uma despedida para o povo de Éfeso, devido ele ter que seguir viagens missionárias para outros lugares. Quem poderia ler para mim o versículo 31? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo passou aproximadamente quantos anos lá ensinando esse povo? 3 anos. 3 anos. Foi a cidade que ele passou mais tempo evangelizando. Por isso, em Apocalipse, ela é a primeira carta, porque era a cidade com o maior número de pessoas que se aglomeravam naquele lugar. Então, era um local de fácil habitação e de uma grande aglomeração de pessoas. É muito mais fácil você pregar o evangelho onde tem muita gente, porque pode ser que nem todo mundo vai querer dar ouvidos, mas alguém vai escutar. Aí você vai num lugar que só tem 10. Se os 10 não te ouvir, ninguém mais ouve. Mas você vai pregar para 100.000, pelo menos 10 vai ouvir ali o que você está falando. Então, o evangelho ele tem que ser pregado tanto nos locais onde há poucos, quanto no local onde há muitos. E Paulo passou mais tempo em Éfeso porque ali havia muitas pessoas que poderiam ouvir a palavra de Deus pregada por ele. Vamos continuar aqui. Não feche Atos dos Apóstolos, que ainda temos muitas informações aí dentro deste livro. Certamente por causa de sua posição estratégica como um centro propagador para a disseminação do Evangelho, que eu falei agora. Timóteo, mais tarde, foi colocado ali como um representante do apóstolo Paulo, dando assistência aos líderes das igrejas locais. Nós encontramos isso na primeira e na segunda carta de Paulo a Timóteo. Irineu e Eusébio, esse Eusébio aqui é Eusébio de Cesareia, ele é do século IV, ele nasceu no ano 313 depois de Cristo. Indicam que o apóstolo João passou seus últimos anos em Éfeso, de onde escreveu os 5 livros do Novo Testamento que lhe são atribuídos. Então, este aqui deu seu testemunho a respeito de João, de onde ele morava e onde ele escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, totalizando 5 escritos. Continuemos. Sua riqueza, contudo, não era apenas material. Nela se destacavam iniciativas culturais como escolas filosóficas, escola de magos. Quem sabe o que é escola de magos? É onde tem o quê? Magia. E muitas manifestações religiosas, porque ali não havia apenas a religião dos gregos, mas dos gregos e romanos. Por isso chamavam-se greco-romanos.
sendo a mais significativa em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, a deusa da fertilidade. Vamos conferir isso aqui? Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo 19, temos aqui bastante versículos para fazermos a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, nós vamos iniciar lendo o versículo de número 19. E vamos ler até o versículo 28. Atos capítulo 19, vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 28. Mas antes de nós começar aqui, esse capítulo 19, ele retrata quando Paulo pregou na cidade, e ele pregando na cidade, milagres, prodígios, sinais, maravilhas aconteciam, Deus usando ele, e existiam pessoas que queriam também expulsar demônios, assim como ele fazia. Ele faz usando o nome de Jesus, vou fazer também. Hoje o povo tem isso. Se fulano faz, eu vou pegar e fazer também. Mas eu quero aqui dizer algo muito importante. Não é porque está escrito lá em Marcos 16. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demônios, que qualquer pessoa vai expulsar demônios. Eu tenho O nome de Jesus, ele tem todo o poder. Porém, é na boca de quem que faz a diferença. Se uma pessoa que não serve a Deus usar o nome de Jesus, vai acontecer alguma coisa? Não, por quê? Porque não tem compromisso com o dono do nome. Nós vamos ver isso aqui, eu quero aqui mostrar, deixar registrado. Vamos ver aqui no versículo de número 13. Quem pode ler para mim o versículo 13? 13 de quem? Do capítulo 19. E a única ambulantes estavam a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Preste atenção, exorcistas judeus ambulantes, eles tentavam fazer o que aí? Invocar o nome do Senhor Jesus sobre quem? Espíritos malignos, demônios. Tentavam. Vamos ver se deu certo? Vamos para o versículo de número 14. Irmão Diácono Antônio, quantos eram que estavam fazendo essa palhaçada aí? Os que faziam isso eram 7, filhos de Seba, judeu principal e sacerdote. Versículo 15, evangelista Genivaldo, diga se deu certo o que eles fizeram. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha só a pergunta que o demônio fez. Vocês estão usando um nome que eu conheço. Eu bem sei quem é Jesus e conheço a Paulo, né? Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Então o nome de Jesus, ele não deve ser usado por qualquer pessoa, porque o demônio respeita a quem tem comunhão com o dono do nome. Quem não tem comunhão com Jesus, não adianta falar Jesus. Vamos ver o que os espíritos fizeram com os 7 exorcistas judeus, que eram filhos de um principal daquele local. Versículo 16. Quem pode ler para mim qual foi o resultado? O que o Espírito fez com esses cidadãos? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de 2, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O espírito maligno, preste bem atenção, o espírito estava numa pessoa. 7 homens foram expulsar o espírito. E uma pessoa só com o espírito botou os 7 para correr. E agora? Mas não é só usar o nome de Jesus? Mas não está escrito lá que em meu nome expulsarão demônios? Vocês estão vendo como é que quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai vendo que não é do jeito que a gente lê? Não é bem assim? É igual dizer assim, tudo quanto pedi, dizer meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí você pede uma coisa e não recebe. Mas ele falou que é tudo. Pera aí, a gente tem que analisar a Bíblia. O porquê que foi escrito aqui. Então o nome de Jesus, ele tem efeito na vida daquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Esse, o espírito maligno vai respeitar. Mas aquele que não respeita a palavra de Deus, não obedece, esse não pode. Mas por que não, pastor? Tiago, que era meio irmão do Senhor Jesus, que era filho da mesma mãe, mas não do mesmo pai, porque o pai de Jesus é Deus, o pai.
ele escreveu assim: sujeitando, pois, a Deus, resistir ao diabo. Eu só posso resistir ao diabo se eu primeiro me sujeitar a Deus. O que é se sujeitar? É obedecer. É estar debaixo da autoridade de alguém. Deus tem autoridade, sua palavra tem autoridade porque ela vem de Deus. Ele deu uma ordem, eu não obedeço, eu não estou debaixo da autoridade de Deus. Então o demônio também não vai me obedecer, porque ele só obedece a Deus. Aí eu vou querer resistir o espírito maligno, e o espírito maligno está só olhando. Tu não obedece a quem eu devo ordem, então também não vou te respeitar. Por isso que nós temos que tomar esse cuidado. Paulo estava num lugar onde o bom testemunho fazia diferença. Vamos conferir agora o que está aí na apostila. Versículo de número 19. Vamos ver como o evangelho foi engrandecido. 17, irmã Maria Tatiana lê. E o 19, o nosso irmão Genivaldo, evangelista Genivaldo, lê para nós. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. Em Éfeso. Tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então Paulo estava pregando aonde? Como é que era o nome da cidade? Éfeso. O nosso estudo é sobre Éfeso. Então Paulo estava pregando lá. Os sinais, prodígios, maravilhas aconteceram. A palavra de Deus era respeitada por causa disso. De maneira que o nome de Jesus ficou conhecido naquele lugar. Foi engrandecido. Vamos ver aí os sinais. Atos capítulo 19, versículo de número 19. O evangelista Genivaldo vai ler para nós. Pode ler do 19 até o 24. Também muitos dos que seguiam a arte mágica trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta de seus presos, acharam que contavam a 50.000 peças de prata. Então tinha mágicas lá? Tinha magia? O que diz aí? Muitos levavam seus livros de artes mágicas. Sabe quem é que usa livro de magia? Como é que é o nome que se dá para esse tipo de gente? Feiticeiro. Os magos. São eles que agem com isso. A palavra de Deus foi tão forte que fez os feiticeiros pegar aquele livro da magia e dizer assim: esse livro não é nada perante esse livro que tu prega aí. Eu vou queimar isso aqui, porque isso não presta mais. Olha que evangelho poderoso. De chegar num ambiente e fazer o próprio feiticeiro que serve o cão, que mata uma pessoa só com a palavra, ele diz assim: essa palavra que eu uso não é nada perto da palavra que aquele homem ali usa. Eu vou queimar o que eu estou usando e vou me converter ao Deus desse homem. Valeu a pena ou não valeu a pena passar no lugar daquele, passar a prova que passou, mas o sinal seguia a ele que cria. Por isso que nós temos que pregar o quê? A verdade. Porque a verdade fala de Jesus. E a mentira fala de quem? De Satanás, porque ele é o pai da mentira. Vamos continuar, evangelista, por favor, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, prevalecia, e cumprida essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e por Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, incumbe ver também Roma. E enviando a Macedônia, dois daqueles que serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por um tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome fazia de prata bichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Isso, olha só que informações importantes, que quem escreveu Atos foi o evangelista Lucas. Ele não era apóstolo, ele se converteu através das pregações e ensinamentos do apóstolo Paulo. Ele registrou tudo que Paulo fazia e falava para ele. Olha o que ele registrou aqui, muito importante. Ele disse assim: por causa do evangelho, os feiticeiros jogaram seus livros fora e se converteram a Cristo. A palavra de Deus prevaleceu. O que é prevalecer? Estar acima e derrotar os que estavam como poderosos. Deus derrotou os poderosos de Satanás. Mas aí teve uma outra informação muito importante.
estava causando um reboliço, um alvoroço tão grande que os próprios ourives, ou seja, aqueles que preparavam no fogo as imagens, as estátuas, que preparavam ali, forjavam, ou seja, faziam os instrumentos, eles davam lucro para aquela cidade. Por quê? Uma vez que ele faz uma imagem, quem compra, dinheiro no bolso, não é isso? Mas aqui aconteceu um problema. Paulo agora está pregando o evangelho que quem estava crendo em Diana não estava comprando mais a imagem de Diana. Olha o que o texto diz aqui que o nosso evangelista leu para nós. Versículo de número 23. Houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Olha como é que Jesus era chamado naquela época, gente. Pelos gregos e romanos. O caminho. Ele está pregando sobre o caminho. Jesus é o caminho. Ele está pregando sobre o caminho. Eles não queriam nem falar o nome de Jesus. Aí os bobos lá tentaram usar o nome de Jesus. Não deu certo. O Espírito foi lá e bateu neles. Porque o nome dele é santo. E aquele que usa o nome de Jesus que é santo, deve ser santo como aquele que o chamou. Continuemos aqui. O nome do cidadão era Demétrio. Fazia nichos de Diana. Ele usava prata para fazer estas imagens, estes tipos de artifícios. Ele não dava pouco lucro, os quais, versículo de número 25, continua, Diácono Antônio, por favor. Versículo 25. Isso. E aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: varões, pois bem sabeis que desde o ofício temos a nossa prosperidade. Continua. Até o 28. E bem veis, ouvis que não sou em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Para um pouquinho, rapaz, mas o que Paulo fez? Olha o reboliço que o homem fez. Paulo começou agora a falar contra a idolatria deles. Os evangélicos hoje falam contra a idolatria? Tem medo? Não vou falar não, porque isso aí só vai causar problema. A Bíblia está mostrando isso. Como é que alguém vai conhecer a verdade se ninguém fala nada? O que a Bíblia diz? Como ouvirão se não há quem? Pregue. E como vão pregar se ninguém tiver disposição de ir pregar? Paulo começou a dizer, olha só o que o povo que fazia as estátuas disseram. Vocês bem sabem que a nossa prosperidade, ou seja, o nosso ganha-pão, a nossa renda familiar, vem da idolatria que a gente faz. E esse irmão Paulo tem convencido quase toda a Ásia Menor, quase toda a cidade de onde nós lucramos, ele tem convencido dizendo que isso aqui não é Deus, que isso aqui não tem autoridade. Vamos ler aqui de novo, versículo 26. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Paulo estava pregando a palavra. O que o Antigo Testamento diz? Obras de suas mãos. Não veem, não ouvem, não falam, não apalpam, não cheiram e não andam. Está morto. Essas palavras tem em Salmo, né? No Salmo 115. E lá em Êxodo diz que não é para fazer semelhança de nada. Aí os homens começaram a ficar preocupados, que eles disseram, mexeu no nosso bolso, não vamos ganhar dinheiro mais. Você entende isso? Como é que pessoas ganham dinheiro enganando os outros? E não quer que vocês saibam da verdade, por quê? Está lucrando com a mentira que vocês estão colocando para dentro da casa de vocês. Paulo estava dizendo, vocês estão levando para dentro da cidade, da casa de vocês, uma maldição. Por quê? Porque isso aí não é Deus. O Deus verdadeiro é aquele que eu apresento, Jesus Cristo. Gente, o homem abria a boca, sabe o que é mais interessante? Ele estava sozinho no meio de uma cidade de mais de quantos habitantes que nós temos aí? Éfeso cabia quantas pessoas? Mais de quantos mil habitantes? 300 mil! Paulo estava no meio daquela galera toda pregando. É um contra todo mundo. Ele está igual a Elias. Vocês têm mau número com os deuses de vocês. Faz o sacrifício, eu quero ver se o Deus de vocês responde. Depois vai eu, que estou em menor número, só sou eu. Paulo estava do mesmo jeito, mas eu quero dizer uma coisa. Quem confia em Deus, o que a Bíblia diz no Salmo de
de número 124, os que confiam, que não se abalam, mas permanecem para quem? Para sempre. Eu citei aqui errado, né? Salmo 124, não. Citei errado, vocês me perdoem aí, que foi aqui na minha mente aqui agora. É o 120, é o 125, para ficar registrado. 125. Então, quando você não se abala, significa que pode haver terremoto, pode haver tempestade, pode haver vendaval, não vai mover, não vai mexer. Então, se você está convicto na sua fé em Cristo, o mal que está em volta, a mentira que é falada várias vezes, não vai mexer com a fé que você tem firmada na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Por que esse maluco, é só ele que prega isso daí e ninguém mais está pregando? Porque ele tem convicção de que o que ele prega é o que muitos deixaram de pregar, porque não acreditam mais. A sã doutrina, a palavra de Deus. É isso que temos que pregar. O povo pode chamar de maluco, mas a Bíblia diz: os loucos não errarão o caminho. Continua aí, versículo número 27. Não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo vencerão a ser destruída. Vocês viram aí? Todo mundo conhecia Diana, a deusa dos Efésios. E eles estavam dizendo: vai chegar uma época que por causa desse cidadão que ele está pregando, ninguém vai acreditar mais nele. Vão deixar de acreditar na nossa deusa. A nossa fé vai ficar murcha. Não vai dar em mais nada. Vão rir da nossa cara dizendo assim: vocês ainda estão acreditando? Ele já apresentou um Deus mais forte do que ela. É isso que nós devemos fazer. Apresentar o único e verdadeiro Deus. O que Deus disse lá no Shema Israel de Deuteronômio 6? Ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Em Isaías ele disse: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Ele é o princípio e o fim. Tem Apocalipse 1, não lemos isso? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se ele é o princípio, antes dele ninguém se formou. E se ele é o fim, depois dele também ninguém vai se formar como Deus. Ele é único. E nós servimos a este único Deus. É o convite que nós fazemos a todos que nos assistem e estão aqui. Que sirvamos ao único Deus e não a religião. A religião ela vem para apresentar mentiras, falsidades, coisas que os homens falaram, mas a palavra de Deus tem a palavra que saiu da boca do próprio Deus, e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isto sim viverá o homem. Glória. Nós vamos viver através dessa palavra, é através dela que vamos ser conduzidos à vida eterna. Vamos continuar aqui. Vocês aqui então conferiram que Éfeso era uma cidade dominada pela arte da magia, como vemos aqui no estudo. É a magia que existia lá. Dos feiticeiros cultuavam uma deusa chamada Diana, que entre os gregos era Artemis. Então, toda vez fala assim: você viu Artemis, mas Artemis é a mesma Diana, só depende do local onde ela é conhecida. A mesma coisa eu citei aqui no meio do culto, que dependendo da religião só muda o nome da figura, mas é a mesma coisa. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós não devemos depositar nossa fé em ninguém, a não ser em Deus, o autor e consumador da nossa fé. A magnífica biblioteca de Celso, a catacumba dos 7 adormecidos, onde foram encontrados centenas de locais de sepultura e um templo dedicado à adoração ao imperador. Ali havia uma estátua de Domiciano. Quem foi Domiciano? Eu coloquei aqui. O imperador que exilou, ou seja, aprisionou João o Evangelista na ilha de Patmos, que perseguiu os cristãos. Então, tem aí na sua folha para você guardar. Quando você vê lá em Apocalipse capítulo 1, do versículo 7 ao 10, que ele disse que estava aprisionado na ilha de Patmos, a pergunta é: quem foi que prendeu ele lá? Quem foi que deu a ordem? Está aí o nome do imperador. Em outro vídeo, nós aqui participamos do estudo, onde nós vimos que ele passou por um tempo de 13 a 15 anos aprisionado, mas depois que recebeu a revelação de Jesus, qual foi a revelação de Jesus? Escreve estas coisas e envia às igrejas. Preste atenção, isso aqui que é um mistério.
Ele está preso e Jesus está falando, escreve e manda para eles. A pergunta é, como eu vou levar se eu estou preso? Não é isso? E nós aprendemos no outro culto que Deus levantou um novo governante para declarar a soltura daqueles que estavam presos. Foi onde ele conseguiu entregar as cartas. Deus não faz nada sem pensar. Tudo que ele faz é pensado. Se ele mandar fazer uma coisa, mas como eu vou fazer? Não importa como. Só ele é quem sabe. Ele sabe, é só pedir a direção que vai dar certo. Vamos continuar aqui. O antigo geógrafo, eu coloquei aqui também essa informação geográfica, porque aqui nós temos informações históricas, geográficas, teológicas e bibliológicas. O geógrafo Estrabão, que viveu de 64 a.C. até 25 depois de Cristo, quero lembrar que Estrabão ele viveu na época do Senhor Jesus aqui na Terra como homem, tá? Porque ele morreu no ano 25 depois de Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo morreu entre os anos 27 e 31 da era cristã. Descreveu-a como o maior centro de comércio exterior que havia na Ásia, tá? De acordo com a geografia do século XII, das páginas 8 e 5. Os arqueólogos encontraram uma inscrição em pedra, talvez erigida por ordem do imperador, que premiava Éfeso como a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Nos tempos apostólicos, Éfeso foi uma das cidades do Império Romano onde o cristianismo mais se difundiu, ou seja, onde ele mais foi construído, espalhado e pregado. Paulo de Tarso e João Evangelista pregaram na cidade. A igreja que havia em Éfeso no final do século I depois de Cristo foi uma das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. Atualmente, eu coloquei aí para vocês saberem, atualmente a localização seria na Turquia. Então, se vocês quiserem saber sobre essas igrejas, a primeira informação que eu tenho a passar é que Éfeso não existe mais aquela igreja. Ela está em ruínas. Está tudo acabado. Por isso que Jesus deu umas declarações muito interessantes em Apocalipse. E eu quero mostrar aqui essas informações. Vamos abrir Apocalipse capítulo 1. Quais foram essas informações importantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Apocalipse capítulo 1. Abriram aí? Vamos ler o versículo de número 17. Lê para mim, por favor, Diácono Antônio. 17. Isso. E eu, quando o ouvi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então você vê aqui que Jesus, nosso Senhor, está usando a mesma designação que aparece no capítulo 1, no início, para a designação de Deus Pai. Que Deus Pai é o primeiro e o último. Jesus aparece como primeiro e último, para dizer que ele é Deus, assim como Deus o Pai é. Agora, o que o Senhor Jesus mandou escrever? Por favor, evangelista, no versículo 19. 1:19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ele aqui mostra 3 tipos de tempo: passado, presente e futuro. As que tens visto, passado. As que são, presente. As que hão de acontecer, futuro. As que tens visto, é o que estava acontecendo nas igrejas. Já estava acontecendo. A igreja já está fundada desde quando? Mil e quanto? Olha aí na folhinha. Dá uma olhadinha aí na folhinha que nós lemos. A primeira folhinha está dizendo aqui. Foi fundada pelos helenistas. A origem da cidade por volta de 1044. Desde 1044 a cidade está fundada. Em 133 os romanos tomam posse da cidade. Repopularizam o lugar e tomam posse. Nessa época Paulo chega e implanta a igreja. E quando Paulo implanta a igreja está aprendendo com o apóstolo, mas o apóstolo não ficou na igreja. Ele deixou outras pessoas e depois ele morreu.
Sabe qual é o problema que acontece muitas vezes? É que o líder coloca de um jeito a sã doutrina. Depois os que vêm dizem assim, eu não concordava com aquela doutrina não. Aí vai embora. Aí quando você olha a igreja no Brasil hoje, você só vê pataquada. Porque um fala uma coisa e o outro fala outra. Aí você olha para o povo que fala as mesmas palavras do princípio, pouquinha gente, porque permanece na palavra que foi entregue, a palavra de Deus. Não quiseram mudar. Por isso que não tem muita gente. Paulo estava lá com um grupo. Quantos anos ele passou lá pregando? 3 anos. Quando ele vai embora, a pergunta que eu faço aqui para vocês, vocês acham que quando Paulo foi embora, o povo chorou ou o povo ficou feliz porque Paulo foi embora? O que vocês acham? Acha que o povo chorou? Acha que alguém ficou alegre com a saída de Paulo? Um homem tão chato, falando tantas coisas lá para aquela cidade, vocês acham? Que o povo chorou ou ficou feliz? O que vocês acham? Vamos conferir? Acho que alguns ficaram felizes. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Não ficaram aqui, não. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 35. Nós vamos ver. Toda pergunta que eu fizer aqui tem que ter uma resposta bíblica. Se a minha pergunta não tiver uma resposta bíblica, não tem como responder a vocês. Porque eu não tenho como mostrar. Então eu só vou fazer perguntas que tenham resposta na Bíblia. Capítulo 20, versículo 35, 36 e 30 até o 38. Vamos lá? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo de Cristo, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. O povo chorou. Não vamos ver mais o nosso apóstolo. O pregador que ainda deixou recomendações para puxar a orelha deles. Ó, não muda a palavra não, recorde-se das palavras do Senhor Jesus. Ele sempre dizia, essas palavras não são minhas, são dele. Eu só vim para ser um embaixador, um representante do reino. Recordem-se dessa palavra. Mas ele deixou uma advertência. Diácono Antônio, lê a advertência, por favor. Aqui no capítulo de número 20, no versículo de número 29, olha o que ele disse que aconteceria depois que ele fosse embora. E por isso que o Senhor Jesus mandou levar uma carta para Éfeso depois de muitos anos. 29? Isso, capítulo 20, versículo 29. O que Paulo disse? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis. Você sabe quem são os lobos cruéis? O Senhor Jesus em Mateus 7, quando ainda estava no mundo como homem, ele disse assim, eles vêm como vós, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E como Jesus chamou esses lobos devoradores? Falsos profetas. É aqueles que vêm pregando a palavra, mas não do jeito que ela é. Que é parceiro. É dizendo sobre um Jesus que tem Jeová, mas não tem Espírito Santo. E aí, que Deus é esse? Que é 2 e não é 3? Se a Bíblia no princípio, em Gênesis, mostra 3. É aqueles que vêm pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas se não guardar o sábado, não vai ser salvo. Está pregando uma coisa que é uma aliança entre Deus e Israel, não com a igreja. Quer dizer, está misturando o Evangelho, a palavra de Deus. É gente dizendo que não pode comer carne de porco. Só que isso é para os judeus, não é para a gente. Para a gente, o que a gente não pode? Não pode comer sangue, está no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 16, 17. Não pode comer sangue, não pode ingerir. A palavra comer é ingerir. Nem beber, nem comer, nem fritar, nem cozinhar junto, nem nada. Diga para mim o nome de uma culinária que tem sangue no meio. Cabidela. Cabidela, tem sangue no meio. Que mais tem sangue no meio? Costela tem. Quem mais? Quem já ouviu falar de chouriço? Que é sangue frito, sangue de porco frito. É isso aí.
isso a Lili tem. Tem mais coisas que os baianos também fazem. Quem está nos assistindo aí lá na Bahia também sabe. Eu não compro Preparativos que porque tem. Eu tenho Não é? nojo. Eu tenho nojo com essas coisas. Ó, tem que tomar cuidado que tem... E a Bíblia ainda diz, no capítulo 15, 16, 17 de Atos, se abster também do que é sacrificado, oferecido aos ídolos. Existem culinárias que, ó, pega assim, ó, e faz desse jeito depois que frita, ó, tá oferecendo aos seus deuses. É como aquelas galinhas que eles matam, aí manda o sangue, né? Pra pessoa botar na panela. Isso. Né? Ele não gosta. Não pode. Eu não faço é jogar fora. Como é que a lei do Senhor diz? Todo sangue deve ser escorrido na terra. Não se pode ingerir o sangue. O que é uma carne sufocada? É onde o sangue não jorra, não sai. Mata o animal e o sangue fica lá dentro. Se chama-se carne sufocada. E isso a Bíblia diz que devemos nos afastar. Então, nos afastarmos de carne sufocada, do sangue, daquilo que é sacrificado aos ídolos. Pega uma pessoa, oferece para Satanás. E diz assim, ó, isso aqui é do campo. Se você é de Deus, você bebe. Pergunta, vocês vão beber? Por que vocês não vão beber? Porque vocês têm medo? O que é? Conta para mim. A pessoa oferece algo a Satanás e diz assim, se tu é de Deus, tu bebe. Você vai beber? Eu não. Por que você não vai beber? Você tem medo? Porque não é pra gente, é pra eles lá que quer. Porque Deus deixou uma instrução, que não é para ingerir nada que é oferecido, sacrificado aos ídolos. Você pode até ter autoridade e poder, mas se você desobedecer a Deus, a sua autoridade não vale de nada. Porque o diabo trabalha com quebra de autoridade. A missão dele é quebrar uma autoridade. Então, se alguém desobedece uma autoridade que é Deus, está no nível dele, e ele é o mentiroso, então ele prevalece. Se você quiser estar acima, você tem que estar no nível de Deus com a verdade. Se tiver na quebra da autoridade, que é através da mentira, através do engano e da desobediência, vai estar no nível de Satanás, e Satanás é mais forte do que nós. Porque abaixo de nós estão os nossos filhos, está a terra. Deus mandou dominar a terra e os filhos. Agora, acima de nós estão os anjos, e acima dos anjos está Deus. E Satanás é um anjo destruidor. Ele foi um anjo de luz, mas ele é um anjo caído, mas ainda tem poder e tem autoridade. Então nós não podemos desafiar a autoridade. Eu acho assim, porque eu acho que quando eu já nasci, Deus já tinha projeto da minha vida, porque eu nunca fui negócio de fazer primeira comunhão, aquele outro, como é que chama? Se crismar. Só fizeram me batizar porque é impossível, né? Mas nunca casei padre, nunca me confessei, nunca tive compromisso nenhum não, nunca tive. E as minhas mulheres, tu é amancebada, eu não é amancebada não. Eu sei que eu não quero casar e nem nunca quis casar, pai. Nunca. E eu também nunca quis. Aí por isso... Casou em cartório. Casei no cartório. Tá certo. Eu nunca prometi ao homem que eu ia ser na alegria da tristeza. Não, isso aí nunca prometi a ele, não prometi não. Como é que você vai apresentar uma documentação que você é casado no cartório se você não tem registro no cartório como casado? E ainda dizer, eu sou casado diante de Deus. Tá, Deus está lá em cima e tu está aqui embaixo. Aí tu é casado diante de Deus e não diante dos homens. Se até para ter testemunho tem que ser diante dos homens. Mas é porque é assim, eles acham assim, que se eles estão numa igreja, deles lá na igreja, É a religião. eles estão fazendo lá a missa deles, mas eles acham que ali Deus está está no altar, está ali. Mas não está, porque eles estão fazendo ali, é perante as imagens dele lá. As imagens. Não é a Deus, porque Deus não está presente ali. Como é que ele pode estar presente ali onde tem? Deus é os outros. Não Se pode. alguém tentar dividir Aí toda a vida eu glória tive com isso Deus, na minha Deus não se cabeça. faz presente. A glória de vocês pais é de vocês pais. Se alguém quiser mandar no filho de vocês, não vai ter participação. Porque a glória é de vocês. Quem tem autoridade de dar ordem nos filhos? Os pais. Aí Deus vai dividir sua glória com mortais. Que morreram e fizeram ali um desenho e agora fica pedindo para aquele desenho. Está entendendo? Aí Deus é o Criador de mim, de vocês, e está dividindo sua glória com mortais que morreram. Que não criam nada. Vocês estão entendendo? Como é que Deus vai participar de uma coisa que Ele disse? Não quero idolatria, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus.
Se a pessoa está ali confiando sua fé em uma coisa e uma pessoa que já foi, é idolatria, porque a adoração e oração só se faz a Deus, a ninguém mais. Vamos continuar aqui, o finalzinho aqui dessa folha. Capítulo 1, encontramos as coisas que tem visto, capítulo 1, versículo 19, que é o passado. Capítulo 2 e 3 são registradas que são, que é o presente. É melhor entender essa seção como que descrevendo condições prevalecentes nas 7 igrejas da Ásia. Muitos estudiosos encontraram aqui 7 períodos sucessivos na história da igreja. J.B. Smith apresenta um bom resumo, vamos mudar de folha aí, desta impressão. Olha o resumo que ele colocou. Éfeso retrata o declínio primitivo do cristianismo vital no término do primeiro século. Então, a igreja de Éfeso representa o cristianismo declinando, caindo, se desmanchando no primeiro século. A perda do seu primeiro amor. O que nós lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 1? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Perdeu o amor, perdeu tudo, porque o vínculo da perfeição é o amor. O amor tudo espera, paciência de Deus. O amor tudo suporta, perseverança. O amor tudo crê, fé. Se não tiver amor, nada adianta. Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu tivesse o poder de transportar os montes, mas se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então o amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele está acima porque Deus é amor. Vamos continuar. Esmirna, a outra igreja, que depois nós vamos estudar também, representa ou descreve o período da perseguição no 2º e 3º séculos. Pérgamo representa a união de igreja e Estado sob o império de Constantino, no 4º século, com sua consequente corrupção eclesiástica e moral. Tiatira descreve o domínio da hierarquia romana. Quero lembrar que Constantino foi aquele que colocou a idolatria dentro da igreja. Então, a igreja católica não tinha idolatria, não. Com o passar do tempo, ele que trouxe isso para cá. E é por isso que eu citei aqui, que através da parte de Constantino no 4º século, é que a igreja se uniu com o Estado, onde você vê hoje o poder do Estado ser emanado da própria igreja. Porque em Roma, o Vaticano é dentro do próprio capital de Roma, né? que é a capital da Itália. Então, se tornou cidade junto com o Estado. Você pode ver que o que a igreja fala lá, o Estado fala aqui, é a mesma coisa. Tanto é que, como é que elas conseguem um terreno aí? Vocês sabem? É doado. É doado porque fez uma aliança com o Estado. Mas Jesus disse, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está ali. Quer fazer aliança com o mundo? Pode ter certeza, amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Inimigo de Deus, vai ter problema. A Bíblia está nos orientando. Então, a partir do momento que a igreja virou amiga do mundo, essa igreja perdeu a essência de Deus. Ela é a representação do que eu coloquei aqui, de Pérgamo, que ainda vamos estudar. Vamos para a próxima. Tiatira descreve o domínio da hierarquia romana, do 5º ao 15º século. Sardes aponta para os dias da Reforma, no 16º século, em que algumas pessoas não contaminaram suas vestes, que foi quando Martinho Lutero resolve sair da religiosidade para viver novamente a verdade de Cristo Jesus, a palavra de Deus. Filadélfia fala de um período de ortodoxia e evangelização por líderes tais como Wesley, que é John Wesley, que causou grande avivamento, né? A partir do ano de 1700. Temos também Whitefield, que é o século 18º, a partir de 1701 a 1801, quando todas as nações do mundo estavam de portas abertas para receber o Evangelho. Laodiceia mostra a apostasia. O que é apostasia? Quando abandona a fé em Cristo Jesus de forma deliberada, ou seja, consciente. A apostasia do final dos tempos, numa linguagem muito parecida com a que foi apresentada por Jesus e os apóstolos Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, acerca dos últimos dias. Em primeiro lugar, essa apostasia começou com a alta crítica germânica da Bíblia, no 19º século, que começou em 1801, e alcançou o estágio alarmante, representado pela posição da morte de Deus, reivindicada por teólogos em 1965. Vou fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui foi uma heresia que começou em 1965, chamada Teologia Moderna.
Alguém pode matar Deus? Nossa teologia diz que se como matar Cristo e Cristo não é Deus? Como é que matou Cristo e não matou Deus? Olha o que a teologia colocou. Se Cristo é Deus, Cristo morreu. Morreu ou não morreu? Então, se Cristo é Deus, matou Cristo, matou Deus. Olha só o que eles colocaram. Olha a loucura que eles fizeram. Eles pegaram as palavras, fizeram um anexo e juntaram dizendo, bom, se Cristo é Deus igual ao Pai, e Cristo morreu na cruz, então Cristo é Deus, morreu Deus. Mas se pregamos que ninguém pode matar Deus porque Ele é a vida, aí é onde entrou o problema da teologia moderna. A teologia moderna insiste que Cristo, como Deus, Deus foi morto pelas mãos dos homens. Mas você pode conferir em João capítulo 19 que Jesus ele diz assim, tetelestai, que no caso seria em grego, mas em português está consumado. E aí ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então observamos que ele só morre porque ele entrega o que fazia seu corpo viver. Não é o homem que o mata nem a cruz, mas é ele e Deus. Ele oferece-se a Deus e Deus mata a sua carne como sacrifício verdadeiro por toda a humanidade, porque tinha que ser derramado sangue por outras vidas, uma vida por outras vidas. Então Cristo ali, ele entrega a sua vida. Se ele não faz isso, ninguém matava ele, ele ia ficar na cruz da vida. Porque quem pode matar Deus? Ninguém. Mas a teologia moderna tem essa loucura, que eu registrei aí em 1965. Inquestionavelmente, há uma coincidência marcante entre 7 cartas e a sequência dos períodos sugeridos. Mas provavelmente é mais correto afirmar que todas, 4080. O presente. Apocalipse 2:1. As cartas reunidas constituem um quadro geral das condições, não só nas 7 igrejas da Ásia, no fim do primeiro século, mas também em toda a trajetória do cristianismo durante toda a era da igreja. Por que eu coloquei isso aqui? Porque se você olhar os erros e acertos das 7 igrejas, você vê presente nas igrejas de hoje. Você vê coisas que as igrejas fazem que parecem com o que elas fizeram. Coisas que as igrejas deixam de fazer que também parecem com o que elas deixaram de fazer. Você vê hoje igreja que deixou de praticar o amor? Vê ou não vê? É. Então se parece com Éfeso, que deixou primeiro amor. Depois você vai para as outras igrejas. Laodiceia, aquela igreja que se acha autodominante. Não preciso de ninguém. Tenho tudo. É uma igreja que só tem pomposidade, desfile, moda. Meu dinheiro compra, meu dinheiro faz. Olha o templo que nós temos. Tem isso hoje ou não tem? Tem. Tem. Então, Deus escolheu 7 igrejas para representar a trajetória da igreja até o dia da sua volta. Porque o que tinha nas 7 está tendo hoje nas atuais, em todo mundo. Nós temos que tomar esse cuidado. Porque, mas nós não somos como Éfeso. Será que não? Nós não somos como Éfeso. Nós não somos como Laodiceia. Mas será que não tem irmãos que estão agindo assim? E Jesus está sempre dizendo, tenho, porém, contra ti. Mas o que ele sempre diz? Mas te digo, arrepende-te. O arrependimento é tudo para se conseguir o perdão de Deus. Se não se arrepender, não adianta pedir perdão a Deus, que Deus não perdoa. Deus só perdoa quem se arrepende. Mas o que é arrependimento? É quando eu entendo que estou errado e paro de praticar o meu erro. Eu dei um fim naquilo. Eu me arrependi, eu não vou fazer mais. E o que é remorso? Sei que estou errado, mas vou continuar fazendo. É o típico Satanás. Sabe que está errado, mas não para de fazer a maldade. Porque sabe que não tem perdão, continua praticando o que é mal. Mas sabe que está errado. É o que tem remorso, não arrependimento. Continuamos. Apocalipse 2:1. As cartas reunidas constituem um quadro geral das condições, não só nas 7 igrejas da Ásia, no fim do primeiro século, mas também em toda a trajetória do cristianismo durante toda a era da igreja. Com isso, não estamos negando que certas características descritas nessas mensagens eram mais dominantes em um período do que em outro. Ou seja, eu estou aqui afirmando que o que Jesus escreveu para aquela época foi marcado para aquela época, mas que também tem traços para a nossa época. Apesar das igrejas não existirem mais, mas os exemplos citados por Jesus, do que elas fizeram, e a repreensão dada por Jesus ainda existe nas nossas
comunidades cristãs que chamamos de igrejas locais. As cartas apresentam uma estrutura bastante equilibrada. Aí eu faço a citação de Smith, um grande comentarista bíblico. Ele diz assim: ele sugere uma divisão em 7 partes para cada igreja. Número 1, proclamação. Número 2, apresentação. Número 3, declaração. Número 4, uma aprovação. Número 5, uma censura. Número 6, uma exortação. E número 7, uma recompensa. Então você pode ver essa divisão dentro das cartas. Ao que vencer, a recompensa, né? A apresentação é quando ele diz: aquele que vive, que era e que é e que é para sempre, Jesus Cristo. Então ele está se apresentando. Então temos essas divisões. E finalizamos aqui na parte do esboço. Nós adotamos um esboço semelhante das 2 igrejas, a Esmirna e Filadélfia. Elas não recebem uma palavra de desaprovação a respeito delas. Vocês podem ler lá que Jesus não fala contra elas, não desaprova elas. Não recebe uma palavra de desaprovação a respeito delas. Do lado oposto está Laodiceia com nenhuma palavra de aprovação. Jesus não elogiou ela em nada. Mas nada mesmo. Era uma igreja que, quando vocês, olha, quem nos acompanhar pelo canal, quando chegarmos ao estudo dela, vocês vão conferir que era uma igreja que lá Jesus não estava. Era de Jesus, fundada pelo Senhor Jesus, mas não permaneceu com Jesus, botou Jesus para fora. Se achou autodominante e autossuficiente, não precisava mais de Jesus. E é uma coisa muito triste, a igreja é assim hoje, Deus nem está lá. E o povo está dando glória a Deus, está ali falando aleluia, mas Deus nem ali quer pisar, porque é um povo que não lhe obedece. Continuamos aqui, para finalizar. Kiddo observa 2 igrejas, a primeira e a última, são ameaçadas com a extinção completa, uma vez que cada uma carece de qualidades essenciais para a confissão da fé cristã. Louvor inadequado é dado à 2ª e 6ª igrejas. As 3 igrejas centrais são elogiadas e castigadas em diferentes graus, porque em cada uma delas existe uma mistura de elementos bons e maus. Os fiéis recebem a promessa de recompensas. Os infiéis são ameaçados com os mais severos castigos. E número 2, assim parece haver um plano propositado, elaborado ao apresentar essas 7 igrejas como representantes das condições existentes em todas as igrejas. Então eu coloquei aqui que isso aqui é um prefácio, uma saudação e também um resumo de que as igrejas, elas na verdade foram escolhidas pelo Senhor Jesus para poder mostrar que elas têm exemplos, que cada igreja que existe hoje tem um pouquinho de cada uma delas. Pode não errar em uma coisa, mas erra em outra. Pode não acertar em todas, mas alguma coisa que aquelas igrejas fizeram está acertando também. E lembre-se de uma coisa, nós vamos estudar mais profundamente sobre Éfeso, Bíblia pura no próximo culto, dentro, versículo por versículo. Quero que vocês lembrem de uma coisa muito importante. Jesus não mudou. Sua palavra não mudou. Ele disse que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. E ele disse que o céu e a terra vão passar, vão deixar de existir, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Então, eu gostaria de encerrar este estudo e vamos fazer uma oração, vamos dar as mãos para encerrar o nosso estudo em nome de Jesus. Essas folhinhas vocês podem levar para casa de vocês, tá bom? Eu tenho aqui procurado colocar de forma bem simples para apresentar esse conhecimento, porque não adianta, como Paulo disse, não adianta eu falar aqui linguagens difíceis, palavras de estultícia e sabedoria, se quem me ouve não pode compreender. E o objetivo é ser compreendido para ser alcançado por Jesus, porque Jesus alcança quem o compreende. E quem quer compreender Jesus, busca o Espírito Santo, que é o intérprete da palavra de Deus. Vamos dar as mãos e orar, deixa o gatinho aí. Cadê ele? Foi pra lá. Venha, gato. Vem, pega aí. Meu amado evangelista, pode orar, por favor, para finalizar? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento ao qual tu preparaste para cada um de nós, para juntos ouvir a tua palavra, Deus querido, que nesse momento nós possamos guardar a tua palavra que foi pregada no nosso coração, Deus querido, e
teu Espírito Santo venha nos fazer lembrar, venha nos assim nos na caminhada, nós possamos usar essa palavra, Senhor, que assim foi pegar essa tarde, Senhor, como uma ferramenta, Deus amado, para nós vencermos embaixo da vida, e assim, Deus amado, vencer de todas as heresias, Deus amado, que o mundo assim propõe para a nossa vida, que nós possamos usar uma ferramenta, e assim nós vencer, Deus amado, Senhor, as heresias que assim nesse mundo aí tem ensinado. Muito obrigado, nós possamos usar e assim vencer, Deus amado, com a tua palavra. Muito obrigado por esse momento, nós possamos assim, Deus amado, crescer espiritualmente na graça e no conhecimento, como assim nós temos aprendido nessa tarde. Muito obrigado por tudo, Senhor, a qual o Senhor nessa tarde foi pregada. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Estende as suas mãos e recebamos a bênção do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Em nome de Jesus, pode se sentar aí.